estrofe de 1000 dedos e faço juramento. Amo, firme, fiel e verdadeiramente. Amo, firme, fiel e verdadeiramente. E aqui, levanto solene a minha estrofe de 1000 dedos. Amo firme, fiel e verdadeiramente. Quando não houver ninguém perto ou longe, eu vim oferecer meu coração. quando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Eu vim oferecer meu coração. Who says that everything is lost here? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Olá, boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. Me chamo Jéssica, sou da Coordenação Nacional do Movimento Camponês Popular e vou mediar esse nosso momento. Esse nosso encontro tem o objetivo de conversarmos sobre a Lei Assis de Carvalho, aprovada no dia 23 de setembro. É uma lei que é fruto da luta dos movimentos e organizações populares do campo, para garantir que o Estado invista na agricultura familiar e camponesa, garantindo comida na mesa de todos os brasileiros. Bolsonaro vetou, no dia 23 de setembro, 14 artigos dos 17 que integravam essa lei. Precisamos nos mobilizar para garantir a produção de alimentos que já se encontra prejudicada, gerando a alta dos preços que a gente tem visto nos supermercados e a escassez e também agravando a crise alimentar que a gente vive. Estar com a gente nesse momento, nessa conversa, para trazer elementos acerca dessa reflexão, a companheira Maria Emília, da Articulação Nacional de Agroecologia e também do Fórum Brasileiro de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, o companheiro Frei Sérgio, da Coordenação Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, e também a companheira Bela Gil, vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico, ativista, escritora e apresentadora. É uma alegria recebê-los. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse momento. Nesse sentido, para a gente iniciar esse encontro, quero pedir a vocês que participam com a gente, que está aí do outro lado nos assistindo, para curtir a nossa página. Essa live está sendo transmitida pelo canal do YouTube do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, mas também em todas as páginas das organizações e movimentos que compõem o campo unitário. Então, curta a nossa página e deixe o seu comentário, porque para nós esse momento só faz sentido com a sua participação. Nesse sentido, para iniciar o nosso momento de conversa sobre esse tema tão importante, que é a questão da produção de alimentos, que é a garantia do direito à alimentação a todas as pessoas, eu quero chamar o companheiro Frei Sérgio para trazer alguns elementos
para esse nosso bate-papo. Muito bem, Jéssica. Uma saudação carinhosa para ti, também uma saudação carinhosa para a Bela Gille, para a Maria Emília, uma saudação carinhosa para os nossos e nossas internautas. Como o Alexandre, do MST, que era para estar aqui com a gente, não conseguiu, ele está lá no Piauí, eu fiquei aqui de bendito entre as mulheres, né? Melhor assim do que só cara de homem aqui, muitas vezes, e nenhuma mulher presente. E eu acho que está muito de acordo também com o nosso tema, porque não só por tradição, mas também pelo cuidado que as mulheres sempre têm, mais do que nós homens. Não sei até que ponto isso é cultural, até que ponto isso da dominação, né, machista que sempre teve no país e no mundo, mas as mulheres se preocupam muito mais com o alimento do que os homens. E a gente vê isso no campo, a gente vê isso na roça. Quando tem um crédito específico para as mulheres, a primeira coisa que elas providenciam com esse recurso é comida na mesa. E o homem, muitas vezes, vai para aquilo que está mais para o mercado, que pode render algum dinheiro, que pode ter algum outro tipo de relação de troca. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos aqui para falar de uma situação completamente inusitada. Uma das maiores nações agrícolas do mundo tem povo passando fome, tem escassez de alimento, né? E tem alimento de má qualidade na mesa. É uma contradição que nós deveríamos, né, nos chocar profundamente. E mais ainda, num período de uma grande crise sanitária que ataca o mundo, que nos ataca também, a última coisa que poderia nos faltar é comida. Mas está faltando comida, o preço da comida subiu, o preço do alimento subiu demais. Os últimos governos cometeram erros muito graves. Na verdade, eu tenho feito questão sempre de dizer que essa problema começou em 2014, até para a gente não ficar aqui dizendo que é um problema só de um governo. Mas eu tenho certeza que nós teríamos revertido isso em 2016, 2017, que a gente já estava tensionando para dentro do governo, mobilizando, porque o apoio para o agronegócio foi demais, absurdamente grande. E como a nossa soja é muito barata no mercado internacional, dá muita compra. E a China, que não é boba nem nada, está fazendo estoques para os anos seguintes. Ela não sabe o que vai acontecer com ela no futuro. E nós começamos a reduzir o nosso plantio de feijão, de arroz, de mandioca, de batata, de trigo, de hortigranjeiros, os produtos que vão na mesa das pessoas, né? O leite. Nós já produzimos 42 bilhões de litros de leite, estamos produzindo 33, 34 agora. Olha a redução que teve. Isso é criança que deixou de tomar leite, gente que deixou de comer queijo, deixou de tomar iogurte, entendeu? E com a Covid, a gente pensava nesse governo, desmontaram as políticas também, desmontaram o MDA, desmontaram a Conab, desmontaram os créditos, desmontaram a assistência técnica. De 2016 foi um desmonte completo. O resultado disso, a gente esperava que eles iam se dar conta que com a Covid teria que se fazer alguma coisa, porque os estoques de alimentos estavam muito baixos, estavam no chão. Não fizeram. Fizeram um plano safra totalmente de costas para o povo, de costas para o problema alimentar brasileiro. Como o plano safra do governo Bolsonaro é como se não tivesse Covid. E, de novo, estimulando 3 ou 4 produtos. Soja, milho ainda para servir, para alimentar suínos e frangos para exportação, algodão e cana. Então, nada para aumentar a produção da mesa dos brasileiros.
Bela, não estou nem falando da qualidade dos alimentos, que devia avançar muito mais para a agroecologia, avançar muito mais para a produção orgânica. Estou falando de comida, de repositor energético, nem isso sequer foi feito. Nós fizemos aquilo que o governo devia ter feito. Formulamos uma proposta, formulamos um projeto, elencamos 5 ou 6 políticas públicas ali que ajudariam a suprir, em parte, né, Maria Emília? Não supriria, não, a demanda nacional, mas supriria em parte, com fomento, com crédito de emergência, com PAA, com assistência técnica, com a solução do problema do endividamento, a solução dos problemas de água em algumas regiões onde ele é mais grave. E o Bolsonaro vetou. E nós estamos vendo o aumento da fome. Os dados, a Maria Emília vai dar com mais detalhes depois, mas os dados do IBGE apontam 10 milhões já de pessoas com fome severa e 28 milhões com fome moderada. 18 milhões. São 28 milhões de brasileiros já em situação de fome. E eu quero encerrar dizendo o tamanho dessa desgraça. Porque a Covid, o vírus, a peste, mata gente da minha idade para cima, né? Mata idosos. Eu, inclusive, gosto da palavra velho, não tenho medo dela, não. Né? Porque eu estou nessa faixa. Agora, a fome mata crianças, viu, gente? A fome mata crianças. Quando não mata, eu tenho insistido nessa afirmação. Josué de Castro demonstrou já há muitos anos que a fome na infância, na primeira e na segunda infância, quando não mata, deixa sequelas para o resto da existência. Então, isso é como é que não me vem uma palavra adequada? Isso é um escândalo para um país rico, com terras tão ricas, com tanto espaço como é o nosso país. Por isso, nosso destino é lutar contra isso. O sentido de uma vida nesse momento, de quem milita nos movimentos sociais, quem quer ver o povo sorrindo e pelo menos se alimentando bem, o compromisso ético é lutar contra isso. Por isso nós estamos lutando para derrubar esse veto. Até o dia 14 ele deve ser votado. Eu te agradeço muito, Bela Gil, porque você nos ajuda a mais gente compreender esse drama. Nós derrubar esse veto, a gente alivia um pouco essa desgraça. E não é uma luta fácil, é uma luta bem difícil. Então, é isso que eu queria dizer inicialmente aqui e agradecer muito aí a oportunidade e a presença da Maria Emília e da Bela Gil aqui nesse nosso esforço de diálogo com a sociedade sobre esse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Obrigada, Frei Sérgio, pelos elementos, um importante camarada aí da luta camponesa, que vem contribuindo muito nas reflexões dentro do campo unitário acerca, né, desses desafios que a gente tem enfrentado nessa conjuntura tão difícil e que que deixa à margem a agricultura camponesa, que é responsável pela produção de alimentos. Para vocês que chegam agora no nosso debate, na nossa conversa, esse é um momento, né, que a gente tirou para discutir sobre a produção de alimentos, sobre os sujeitos que fazem chegar à sua mesa todos os dias o arroz, o feijão, o ovo, as verduras, e está aqui com a gente para debater sobre esse tema tão importante, Frei Sérgio, que acabou de nos trazer elementos, Maria Emília e também a Bela Gil, né, importante defensora aí de alimentos saudáveis, de qualidade, à mesa das pessoas, né, ao povo brasileiro. Nesse sentido, não esqueçam de interagir com a gente, deixando seu comentário, curtindo, isso é muito importante, isso fortalece a nossa luta. E quero agora chamar a companheira Maria Emília para fazer uma saudação e trazer também alguns elementos para essa reflexão. Boa noite, Jéssica. Muito obrigada por esse convite para esse debate tão importante. Boa noite, Bela Gil. Muito significativa a sua presença aqui nesse momento
deste debate. Boa noite, Frei Sérgio. E eu queria começar salientando 2 aspectos que estão na justificativa que Bolsonaro fez junto com os ministros, porque é uma justificativa assinada por vários outros ministros, para explicar a razão dos vetos, que foram praticamente integrais, porque até o que ele manteve, eu até isso vou também fazer uma crítica. São 2 justificativas básicas. Ele diz que vetava porque era contra o interesse público e inconstitucional. Imaginem vocês que momento da história que nós estamos vivendo. Contrariar o interesse público significa defender a provisão de alimentos e de alimentos diversificados? É uma inversão completa. Cabe ao Estado, e nós temos inscrito na Constituição brasileira, que teimam em rasgá-la, mas nós precisamos manter a sua defesa. Diz o artigo 6º da Constituição brasileira, que inclui os direitos sociais, lá está o direito humano à alimentação, e cabe ao Estado, de fato, prover, garantir, respeitar, proteger os direitos sociais e, dentre eles, o direito humano à alimentação. Por outro lado, também falar que é inconstitucional significa esquecer que tem uma emenda constitucional em vigência, 106, que acabou tendo a denominação de orçamento de guerra, e que garante que, neste momento da pandemia, urgências e emergências sejam atendidas. Quando é tomada essa decisão de vetar um apoio emergencial para a agricultura familiar e camponesa, nós temos que dizer que é fruto de uma decisão autoritária, de desumanidade, e que expressa a negação de direito dos sujeitos. E sujeitos que produzem, sim, nossos alimentos. É verdade que nós temos uma hegemonia, vamos dizer assim, do agronegócio no Brasil, que produz commodity, não produz os alimentos que nós precisamos. Nós precisamos valorizar a nossa biodiversidade, a nossa sociobiodiversidade, e garantir fundamentalmente alimentos in natura, os hortigranjeiros, as frutas, as verduras. Há uma redução desse consumo no Brasil, há um crescimento do consumo dos chamados produtos ultraprocessados. E isso ajuda a explicar o aumento também das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Nós já somos um país que a metade da população está acima do peso e também temos um crescente índice de obesidade. Então, privar a população desses alimentos, porque o que dizia o PL 735, o Frei Sérgio já explicou um bocado, propõe isso, propõe um mínimo, o auxílio emergencial, e vejam só, por que propõe o auxílio emergencial? Porque na lei, em março, que fixou o auxílio emergencial, os agricultores familiares, a agricultura camponesa ficou excluída, claro, porque eles não são empreendedores individuais, e assim era definido lá na lei. E não sendo empreendedores individuais, então não recorreram ao auxílio emergencial, porque também havia o risco de perderem sua condição especial de segurados para a aposentadoria. Esperava-se uma lei específica para a agricultura camponesa, que não houve uma proposta e novamente vetada. Então, neste PL 735, incluiu-se novamente o auxílio emergencial. O que o governo fez foi um dos artigos que não foi vetado, e eu disse que ia criticar pelo seguinte: o governo agora diz, não, os agricultores familiares podem ter acesso ao auxílio emergencial porque eles são trabalhadores informais. Não são. Nós temos que contestar. Isso significa negar a posição e condição de classe da agricultura camponesa, sua lógica própria econômica. Olha, já extinguiram o Ministério do Desenvolvimento Agrário sob a alegação que é uma agricultura só, e não é. Nós precisamos continuar insistindo e lutando
pelo reconhecimento desta agricultura que tem sua especificidade econômica, cultural, social, tem uma lógica de produção que precisa ser respeitada, porque ela corresponde àquilo que, num contexto de crise climática, de crise alimentar, precisamos responder. E, por outro lado, ao mesmo tempo, o governo vetou a caracterização dos beneficiários dessas propostas de crédito, de fomento, era isso que continha o PL, alegando, sabe o quê? Porque eles só iam atender não ao que a lei da agricultura familiar fixa, mas àqueles que têm acesso à declaração de aptidão ao PRONAF, que virou uma outra, quase como outra carta de identidade no país. Ao fazer isso, ao negar, ao vetar este primeiro artigo sobre os beneficiários, deixa de fora mais 1.380.000 agricultores familiares e agricultores, pelo menos, que não têm este instrumento. Esse instrumento é um instrumento que exclui. Então, nós temos uma inversão completa e quero também, já talvez terminando o meu tempo, dizer que esta alegação que não há orçamento, nós temos que perguntar, mas há orçamento para quê? Como bem já disse o Frei Sérgio, não houve um plano, uma proposta de plano safra para a agricultura familiar, um plano específico, que nesses últimos anos houve. Mas se nós fizermos o cálculo sobre o que representa de benefício fiscal para a indústria de bebidas açucaradas, nós vamos identificar bilhões. Se nós formos fazer a conta do que representa a isenção para o comércio de agrotóxicos, também representa bilhões. Nós, então, temos uma inversão completa e a luta nossa é pela derrubada de todos os vetos, mas é uma luta longa. Nós não podemos continuar aceitando essa desinstitucionalização da agricultura camponesa, essa negação da agricultura camponesa. Nesse momento, faltam, inclusive, sementes, os incêndios criminosos estão levando a uma situação dramática. Eu vou terminar realmente, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, EBIA, lançada na semana passada, há uns 10 dias, como parte da pesquisa de orçamento familiar, mostra o quanto nós estamos andando para trás. Em 5 anos, voltamos 15 na história. É gravíssimo. E o índice de insegurança alimentar grave, ou seja, da fome, está também na área rural. Está especialmente na região norte, na região nordeste. Então, é muito, muito grave essa situação. Além de que nós precisamos recompor esta via da produção no Brasil. Eu sou de um tempo também antigo, né, Frei Sérgio, em que o arroz estava lá no Maranhão, no Pará. O arroz hoje é concentrado no Rio Grande do Sul, além de ter reduzido, né, a área plantada. Enfim, a inversão que nós precisamos é muito, muito profunda, né? Precisamos enfrentar essas questões estruturantes. E muito obrigada por esse momento inicial e a gente continua a conversa. Gratidão, Maria Emília, pela sua participação aqui, pelos elementos. Você que tem uma bonita trajetória aí na defesa da soberania e da segurança alimentar, né, do povo brasileiro, principalmente, né, das famílias mais vulneráveis. É bastante importante, né, os elementos que você traz, e sem dúvida, desde 2016 a gente vive uma política, um desmonte, né, das políticas pensadas para fortalecer a agricultura familiar e camponesa, né? O que a gente tem vivido no último período é uma política agrária que prioriza e promove o agronegócio, e na contramão disso a gente tem a negação da agricultura familiar e camponesa, né? E ao mesmo tempo a gente tem também, é importante reafirmar isso, que o agronegócio que a gente vê passando na televisão, aquela propaganda tão, né, dizendo que agro é tech, agro é pop, agro é tudo para si mesmo, né? Porque aqueles que desenvolvem o agronegócio estão preocupados
estão preocupados com os seus ganhos, né, em acumular cada vez mais com a produção de commodities e a exportação para fora do país, e em detrimento da escassez de alimento, em detrimento do alto preços de alimentos que a gente enfrenta no supermercado hoje, né? Então, de fato, é uma realidade bastante crítica e que a gente vem, né, denunciando esse processo que a gente está vivendo no campo, junto às famílias camponesas que estão sendo diretamente impactadas, não só pela pandemia do novo coronavírus, mas também por essa política genocida, essa política que tende a agravar a situação de empobrecimento das famílias que estão no campo. E nesse sentido, para dar continuidade aí ao nosso momento aqui de conversa sobre esse tema da alimentação, da produção de comida, de alimentos, a gente tem com a gente a Bela Gil, né, uma importante defensora, né, da pauta da alimentação saudável e principalmente que essa alimentação chegue à mesa de todos os trabalhadores, de toda a população. Inclusive, tem uma bandeira muito importante, né, que é alimento de qualidade todos os dias para todos, né? Então, sem dúvida, Bela Gil, mais uma vez te agradecer em nome do Campo Unitário, sem dúvida a sua presença aqui, né, a sua participação nesse nosso momento nos fortalece, nos permite chegar a mais pessoas, né, abordando esse tema tão importante, tão relevante para a sociedade e para as futuras gerações. Mais uma vez, nosso obrigada, e está com você aí a palavra. Eu que agradeço, Jéssica, pelo convite, estar dividindo essa mesa maravilhosa com Maria Emília. Obrigada pela fala. E também queria cumprimentar o Frei Sérgio. A gente já esteve juntos uma vez, não sei se ele lembra, acho que foi na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, e eu fiquei super encantada com a fala dele, falando também sobre a Via Campesina, e foi um momento que me fez assim, realmente entender que eu precisava e eu desejava mesmo trilhar esse caminho do ativismo, porque ver uma pessoa assim, como ele mesmo diz, mais velho, mas ainda com esperança, ainda lutando, realmente é muito bom. Então, muito obrigada por estar compartilhando esse momento aqui com a gente, vocês dois, Maria Emília e Sérgio. Foi uma grande inspiração a fala de vocês. E ficar por último assim, ou já falaram tudo que você ia falar, ou você fica com muita coisa para comentar em cima do que vocês falaram, e é meio que aconteceu comigo agora, no sentido de que a fala de vocês eu vou basicamente complementar, né, porque vocês foram super objetivos e completos, mas eu acho que eu vou começar pegando uma questão que o Frei Sérgio falou, de que é um paradoxo muito, muito grande, e é uma tristeza muito grande também a gente, o Brasil, ser essa terra maravilhosa, super produtiva, e a gente ainda tem muitas pessoas passando fome. Inclusive, esse ano o Brasil voltou, né, para o mapa da fome, com mais de 10 milhões de pessoas passando fome, e isso não só uma questão Brasil, mas uma questão global também, porque a gente produz comida para alimentar a população inteira. A gente produz comida para alimentar 10 bilhões de pessoas, ainda não chegamos a 8 bilhões. Então, a gente entende que é muito, na verdade, o problema da fome é uma questão muito mais política, né, do que uma questão técnica, e eu acho que tem muito a ver com a fome ser lucrativa, né? A fome é lucrativa pelo fato de que quem sente fome vai aceitar qualquer emprego, vai aceitar qualquer comida, vai aceitar essas, né, comidas porcarias que a gente chama, porque quem tem fome tem pressa, quem tem fome aceita realmente qualquer coisa e pode ser super explorado. Então, para enriquecer, né, para contribuir para o acúmulo de poucas pessoas, de uma porcentagem ínfima da população. Então,
é uma questão global, e no Brasil eu acho assim, algo muito amedrontador mesmo, a gente se gabar de que somos o celeiro do mundo, né? A gente comemora as safras de soja anuais e 2 safras de soja esse ano, e exporta soja para a China e tudo mais, mas a gente está há mais de 10 anos importando feijão da Argentina, a gente não tem segurança alimentar, a gente não tem soberania alimentar. Então, isso para mim é uma tristeza profunda. Cadê o patriotismo? Cadê o nacionalismo? A gente precisa primeiro alimentar quem está aqui dentro, né? Vamos cuidar do povo brasileiro, vamos cuidar do Brasil. E é importante que as pessoas entendam e saibam que a nossa alimentação, a alimentação de comida de panela, sabe? O nosso arroz, o nosso feijão, comida de verdade, vem da agricultura campesina, vem dos agricultores familiares, né? Eles suprem 70% ou 80% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Então, é importantíssimo que as pessoas deem valor, porque, obviamente, com a mídia e tudo mais, as pessoas cresce o olho das pessoas em relação ao agronegócio, mas elas não entendem, não sabem o malefício que esse setor, né, que essa hegemonia do agronegócio, né, de que só o agronegócio consegue alimentar o mundo, só o agronegócio, que é uma balela, né, uma grande mentira, e a gente está provando isso agora. Então, acho que as pessoas precisam ouvir, esses debates são importantíssimos para as pessoas começarem a realmente dar valor àqueles que colocam comida na nossa mesa, que é a agricultura familiar. E a Maria Emília trouxe uma fala, uma questão importante, né, desse tema de desmonte de políticas públicas, né, com essa questão do veto dessa lei, que é fundamental para a proteção dos agricultores familiares, que faz parte da agenda desse governo. E eu falo isso porque está acontecendo algo paralelo com o Guia Alimentar. O Guia Alimentar para a população brasileira é um guia maravilhoso, com indicações maravilhosas, que diz basicamente para a população consumir comida de verdade, alimentos in natura, frescos, minimamente processados, enfim, cereais, legumes, verduras, frutas, e evitar os alimentos ultraprocessados. Então, a gente e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mandou uma nota para o Ministério da Saúde pedindo uma revisão do guia por motivos assim, bem parecidos com os motivos do presidente para vetar essa lei. Então, assim, é um programa de governo destruir a alimentação do povo brasileiro, sabe? É muito pesado, é muito triste ouvir isso e falar isso. Eu acho, assim, a gente realmente está vivendo um governo de destruição. E então claro, fica claro que essa questão do guia, por exemplo, a ministra estava sendo super pressionada pela indústria alimentícia, pelo agronegócio, pela bancada ruralista, porque, né, um documento público, um documento do governo, né, indicando as pessoas a comerem comida que vem da agricultura familiar e evitando comida que vem, né, do agronegócio, porque o agronegócio vem de commodity, né? Ele vende aquele que vai ser, na verdade, a base desses produtos ultraprocessados. Não só vai virar ração animal, né? Soja, milho, mas essa mesma soja, esse mesmo milho também vira a base dessas comidas porcarias, né? A gente vai no supermercado, a gente acha que tem ali uma variedade enorme de produtos, a gente está comendo basicamente a mesma coisa. Ou é soja, ou é milho, ou é trigo, e açúcar, e o óleo é de soja, ou é de milho, e o açúcar ou é de milho, ou é de cana, enfim. São essas monoculturas dominadas pelo agronegócio que fazem também, né, essa competição
muito injusta em relação à alimentação, à comida de verdade e à comida ultraprocessada. Deixa eu só fechar o raciocínio do guia alimentar, porque houve, eu acho que com o barulho que aconteceu, a própria ministra recuou e disse que não, enfim, não pediu revisão e tal. Então, teve um recuo bem nítido assim, da ministra em relação à revisão do guia. Mas, então, eu acho que, assim, quando a gente fala de alimentação saudável, e é uma bandeira que eu levanto muito, porque eu acho fundamental, como Maria Emília mesma falou, é uma forma, né, da gente prevenir essas doenças crônicas não transmissíveis, porque essas doenças elas estão relacionadas à alimentação e ao nosso estilo de vida. Elas podem ser prevenidas se a gente comer bem, se a gente tiver um estilo de vida, né, não sedentário, um estilo de vida saudável, com comida de verdade na nossa mesa. E tem dados, né, da OMS que diz que 71% das mortes no mundo são causadas por essas doenças crônicas não transmissíveis. Poderiam ser evitadas, né, com uma boa alimentação. Então, é uma forma também da gente, quando a gente incentiva, quando o governo incentiva a agricultura familiar, ele está investindo, ele está incentivando uma política pública de saúde para a população. Mas aí vem a mesma questão, né? A saúde também, ela não é... como diz uma amiga minha, jornalista maravilhosa, Sônia Ishi, a saúde é subversiva porque não dá lucro para ninguém, a não ser para o próprio indivíduo, né? De viver bem. Ou seja, nessa sociedade, né, capitalista que a gente vive, porque, obviamente, num outro sistema geraria muito lucro, no sentido do bem viver e tudo mais. Mas, então, enfim, eu acho que eu também não quero estourar o meu tempo, me avisem aqui se eu estiver passando. Mas, então, assim, eu acho que é importante a gente enxergar essas políticas públicas, né, incentivando a agricultura familiar, incentivando a transição de uma produção, por exemplo, convencional para uma produção orgânica ou agroecológica, como investimento para a saúde da população. É uma forma que a gente tem de prevenir doenças, né, que matam mais de 40 milhões de pessoas por ano no mundo. É muita gente morrendo por algo que poderia ser totalmente prevenido se a gente tivesse uma política pró-vida e não uma política destrutiva. E é isso que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que eu falando sobre alimentação e lutando pela alimentação saudável no prato de todos, né, essa democratização da alimentação saudável, porque eu acho isso fundamental, é importante a gente entender que essa questão da alimentação ela é totalmente estrutural. Né? A má alimentação no Brasil ela é estrutural e a gente precisa de mudanças estruturais. Então, uma lei como essa é fundamental para que a gente tenha uma mudança estrutural na alimentação do brasileiro. Né? As pessoas falam, mas eu não tenho condições de comprar isso, eu não tenho condições, eu não tenho acesso. Muitas vezes o acesso não é nem financeiro, as pessoas não têm acesso físico ao alimento, as pessoas têm que moram em desertos alimentares, têm que andar 1 quilômetro de distância para achar um pé de alface. Então, a gente precisa dessas mudanças em leis para fazer com que a comida seja realmente acessível para todos e todas, e não só para uma parcela da população. Eu, Bela, sou uma pessoa privilegiada e me sinto na responsabilidade de consumir, sim, alimentos agroecológicos, alimentos orgânicos, o meu arroz maravilhoso do MST, por exemplo, o meu açúcar mascavo maravilhoso do MST, e por aí vai. Tem muitos alimentos maravilhosos do MST, mas eu sinto como se fosse uma responsabilidade social mesmo. Por quê? Porque consumindo esses alimentos, primeiro, eu tenho conhecimento, eu tenho a oportunidade, né? Eu tenho a condição para comprar esses alimentos, então eu vou usar isso como um ato não só de investimento e cuidado com a minha própria saúde, a saúde da minha família, mas também como um ato de
cidadã, para fazer com que isso se torne, né, algo possível para todos no futuro. Então, acho que as pessoas precisam enxergar isso também, né? Não é, porque o outro não pode, porque existem muitas críticas nesse sentido. Bela, você falando aí de, sei lá, castanha de baru, as pessoas não têm nem o que comer. Sim, mas eu posso comprar e eu vou comprar porque eu vou manter o extrativista no seu território, eu vou estar preservando o cerrado. Então, né, é uma questão muito mais para além do prato, né? Ou seja, comer realmente é um ato político que a gente pode transformar muita coisa. Então, é basicamente isso. Eu peguei, assim, vocês, porque eu achei muito pertinente o que vocês falaram e estou aqui para, enfim, aberta para perguntas, dúvidas, trocas com vocês, pessoas maravilhosas. Mas é isso, vamos realmente entender que política pública incentivando a agricultura familiar é o jeito mais eficaz da gente ter comida boa na mesa de todos os brasileiros e, consequentemente, preservando a saúde da população. Isso. Muito, muito bom, Bela. Muito bom mesmo. E a gente, né, espera que a gente consiga chegar a uma sociedade que todos, né, e todas pensem como você e entendam a alimentação como um ato político. E a gente acredita também nesse processo de democratização da alimentação e a gente sabe que ele é um processo que deve começar lá na produção dos alimentos, né? E essa democratização ela não é possível sem o investimento do Estado, sem o apoio do Estado, porque a gente está falando de famílias camponesas, né, de agricultores familiares que sobrevivem da sua produção. Então, produzir em quantidade, isso demanda também de um investimento, e é por isso, inclusive, que a gente, nesse momento crítico de pandemia, a gente pautou a lei Assis de Carvalho, nessa perspectiva de garantir incentivos mínimos. A gente nem está falando do máximo, a gente está falando do mínimo, para que esses agricultores pudessem garantir essa oferta. E, sem dúvida, você traz elementos bastante importante nessa perspectiva da competição dos alimentos, né? Da competição estabelecida entre os produtos ultraprocessados e os alimentos de verdade. Acho que esse é um debate que a gente precisa também ganhar mais mentes e corações, porque a questão da alimentação ela não é só prática, né? É claro que tem a ver, sim, com as condições de você adquirir esse alimento, mas também ele é muito ideológico. E aí, nesse quesito, o agronegócio, né? As multinacionais que dominam essa cadeia produtiva aí determina, sem dúvida, acaba deixando a gente sem escolha, né? E aí, os mais prejudicados são os mais pobres, porque com certeza vão nos produtos mais baratos. E esses ultraprocessados, com certeza, você vai no supermercado, ele é bem mais em conta do que o arroz e o feijão que a gente está vendo agora, né? Então, gratidão em nome de todo o campo unitário aí pela sua participação, tá? E aí eu quero ler aqui alguns comentários, né, das pessoas que estão acompanhando o nosso debate aqui sobre alimentação saudável, a importância da agricultura familiar e camponesa. E a gente tem um comentário do Amadeu dizendo que é preciso, sim, garantir o crédito e o fomento para a agricultura familiar e recursos para comercialização, né, reafirmando aqui o que Maria Emília colocou. A Cláudia Dutra escreve aqui que esse governo é uma vergonha para o nosso Brasil, com certeza é uma vergonha, daquelas da gente ter que esconder debaixo da cama. E a Justina Cima, do Movimento de Mulheres Camponesas, que é também uma organização que compõe o campo unitário, né, diz estar muito agradecida a Maria Emília por trazer elementos importantes para a vida da população. A Cláudia Dutra, né, vai dizer, está dizendo que onde ela mora, no assentamento, ela vende os produtos orgânicos, né, produtos saudáveis. Então, ela queria que o governo visse que os pequenos produtores também plantam alimentos saudáveis. E o professor João está dizendo para a gente não esquecer da pauta da educação no campo,
que também é uma questão muito cara para a gente, né? Frei Sérgio, né, que está aí nessa luta por qualidade de vida no campo, né? Que os nossos jovens tenham também a oportunidade de permanecer no campo com qualidade de vida, opção e não por exclusão, né? São muitas as frentes de luta, com certeza, e aí, né, várias pessoas parabenizando aí a fala da Bela Gil e também Frei Sérgio, Maria Emília, que trouxeram elementos muito importantes para a gente continuar esse debate, né, essa reflexão e continuar a batalha. Nesse sentido, queria ver se os companheiros aqui, né, Frei Sérgio, Maria Emília, Bela Gil, tem alguma questão, né, quer fazer alguma consideração final, para que a gente já possa ir para o encerramento. Dizer que os desafios são muitos e vocês, de alguma forma, trouxe, né, na fala de vocês, que a gente tem vários caminhos, né, para fortalecer essa luta, mas eu acho que seria importante vocês trazer nessas considerações finais como é que a gente pode, né, traçar estratégias de fortalecer essa batalha pelo reconhecimento dos protagonistas, dos verdadeiros protagonistas na produção de comida, que são os agricultores, que são os camponeses, né, as mulheres que sempre estão à frente do processo produtivo, como bem falou o Frei Sérgio no início. E então, se vocês pudessem, nesse final, aí, trazer um pouco também, reforçando, né, quais são os caminhos que a gente pode seguir, né, para continuar fortalecendo essa nossa luta por, né, soberania alimentar, por segurança alimentar e para que todos, sem exceção, tenham acesso à comida. E aí, começando por Frei Sérgio? Ou... Eu? Bem objetivo. Eu aprendi um conceito que eu não conhecia, Bela Gil, os desertos alimentares urbanos, viu? Nem conhecia nem a expressão. Vou começar a usar. Também também não tinha essa expressão que saúde não dá lucro. Nós sempre citamos aqui, eu e o Frei Zanata, que trabalha muito com planos medicinais, sempre citamos o Hipócrates, o pai da medicina ocidental. Teu alimento seja teu remédio e o teu remédio seja teu alimento. Tem um grande desafio pela frente. Mas o que mais me inspirou foi você dizer que eles queriam mudar o guia alimentar e a pressão fez eles recuar. Vamos fazer a mesma coisa com o PL 735, com a Lei Assis Carvalho. Vamos seguir o exemplo do trabalho que vocês fizeram aí para fazer regredir a pressão para mudar o guia alimentar. Então, nos enche de esperança para nós poder derrotar o governo nessa questão aí, porque é uma questão... Sim, uma questão essencial para o nosso povo, aumentar a oferta de alimentos e alimento barato. Eu quero dizer para muitas pessoas assim, ó, o agricultor também muitas vezes diz assim, mas eu estava sendo mal pago pelo alimento que eu produzo, tá certo? Então a gente tem que considerar isso também. Como é que você consegue ter alimento barato na cidade e pagar bem o agricultor? Subsidiando a produção dele e o governo fazendo os estoques, comprando pelos preços mínimos, que tem que ter um valor razoável para beneficiar e compensar a produção do agricultor. E daí equilibrar o mercado com os estoques reguladores, equilibrar o mercado para que não haja essa explosão de preço, não haja essa inflação absurda que nós estamos tendo agora e ainda mais associada à fome. Acho que foi um belo debate, quero agradecer essa oportunidade e dizer, Bela Gil, obrigado pela inspiração, nós vamos derrotar esse governo no PL Assis Carvalho, né, Maria Emília? Com certeza. Precisamos imprimir essa derrota, sim, é fundamental. Eu queria também, ao agradecer, queria reforçar a importância que as propostas contidas desse PL tinham, fazendo a diferenciação das propostas destinadas às mulheres. Isso tanto com relação ao crédito, como com relação também ao fomento. Está escrito lá, né, uma previsão de um recurso um pouco maior para as mulheres. Isso é fundamental, porque isso significa reconhecer que o campo se estrutura por desigualdades muito sérias entre homens e mulheres, e essa possibilidade, isso foi resultado também da mobilização
dos movimentos de mulheres que fazem parte aí da plataforma, né, do movimento unitário, no campo da Floresta e das Águas, e é muitíssimo importante. Queria dizer, inclusive, Frei Sérgio, que esse é um debate que nós precisamos continuar, porque, de forma crescente, nós estamos entendendo que conceitos que foram construídos pelo movimento feminista renovam, inovam a maneira também da gente entender a economia. Essa ideia de trabalhar a economia do cuidado, da reciprocidade, como, aliás, alguns autores historicamente também trabalham, isso é fundamental, uma forma de romper com a visão extremamente restrita, né, imposta pelo capitalismo, e de entender que a economia se faz também de outras formas e que as mulheres têm um papel fundamental aí, né? Outra coisa que eu queria dizer, que eu espero que, de fato, tenha havido um recuo em relação ao guia alimentar. Não estou muito segura, porque a ministra disse que vai buscar apenas, como ela explicou, buscar um aprofundamento maior, né? Quero dizer que, desde o primeiro momento que o guia foi feito, naquela época, eu tive a honra de estar exatamente na presidência do CONSEA, que, aliás, é um conselho que foi extinto, né? Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Naquele momento, houve uma tentativa de boicote das empresas fosse lançado. Houve isso. Bom, mas é muito importante ouvir a reflexão da Bela Gil sobre a importância desse guia alimentar. Ele tem uma importância enorme. Ele reforça a perspectiva que nós estamos defendendo aqui da agricultura familiar e camponesa. No fundo, ele reforça porque faz a defesa, né, do alimento in natura, de qualidade, etc., respeitando as culturas alimentares. Eu queria aproveitar esse momento e dizer, nós não podemos assistir passivamente a essa padronização de alimento que não é de lugar nenhum. Nós queremos o alimento do lugar, né? Queremos realçar as nossas culturas alimentares. Tão bom ouvir você falar do baru. Quiséramos nós que toda a sociedade brasileira conhecesse o baru, porque ao conhecer a amêndoa do baru, significa se engajar na defesa dos agroextrativistas que estão lá no Cerrado e das mulheres, sobretudo, são as mulheres, sobretudo, que coletam o baru. Então, essa relação, né, entender o alimento com esses sentidos que são tão amplos, né, o sentido cultural, simbólico, o sentido sagrado também do alimento, entender a origem do alimento, é muito importante, porque isso contribui para a defesa da agricultura familiar camponesa, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas. E, por último, queria dizer que nós temos aí campanhas nesse momento que precisam ser amplamente conhecidas, campanhas dos movimentos sociais, redes, fóruns, como a Articulação de Agroecologia, o próprio Fórum Brasileiro de Soberania Alimentar está desenvolvendo, que é a campanha pelo PA. O PL 735 tinha lá uma proposta, né, Frei Sérgio? De um PA, uma proposta modesta. E nós dizemos isso, a compra pública, através do Programa Aquisição de Alimentos, é muito importante. Entre 2011 e 2016, foram 730 mil famílias que tiveram os alimentos comprados pelo governo através do Programa Aquisição de Alimentos. E o Programa de Alimentação Escolar, que foi um dos programas que contribuiu para o Brasil sair do mapa da fome, além do salário mínimo, que era mais valorizado, etc., emprego, né? Mas também os estudos da FAO mostraram isso, a importância do programa Alimentação Escolar. Então, a obrigatoriedade das prefeituras comprarem pelo menos 30% dos alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar é fundamental. São lutas que nós precisamos continuar travando, mas nesse momento já derrubar todos os vetos aí ao PL 735, que virou a Lei 14.048, né? Muito obrigada, muito prazer falar aqui nesta sala com a Bela Gil, com o Frei Sérgio, com a Jéssica aqui coordenando. Muito obrigada e até outras vezes para a gente continuar a luta. Boa noite. Boa noite. Eu fico muito feliz de poder participar, assim, ouvir vocês maravilhosos. Eu concordo com tudo que o Frei Sérgio falou, Maria Emília. Obrigada pela moderação também, Jéssica.
E acho que vou só dizer aqui, né, que é fundamental que a gente tenha em mente essa valorização e esse reconhecimento, né, da agricultura campesina, porque acho que muitas pessoas não reconhecem. Vou fazer um paralelo do mesmo modo que as pessoas não reconhecem muitas vezes o trabalho doméstico não remunerado feito majoritariamente pelas mulheres, só pegando um ganchinho que Maria, de uma fala da Maria Emília, tem economia do cuidado, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa valorizar o trabalho que é feito, na verdade, mais do que 90% pelas mulheres, que é esse trabalho do cuidar, né? O cuidar, e que inclui, inclusive, a agricultura de subsistência. Então, isso é invisibilizado, isso não é reconhecido, isso é totalmente desvalorizado, principalmente nessa economia capitalista que a gente vive. Então, eu acho que está na hora de a gente entender que tanto a agricultura campesina é fundamental para colocar comida na nossa mesa, do mesmo jeito que o trabalho feito pelas mulheres, o trabalho doméstico, que não é remunerado, ele é fundamental para fazer a nossa economia, a nossa vida acontecer. Porque sem uma comida na mesa, sem uma roupa lavada, sem um cuidado com as nossas crianças, a gente não consegue viver. Então, vamos, né, olhar para o básico, né, para a base da nossa sociedade, que são essas mulheres e os agricultores, né, os campesinos. Então, eu queria terminar com isso, assim, com essa... instigar, na verdade, as pessoas a reconhecerem o trabalho, tanto feminino quanto o trabalho... Quer dizer, que é feminino por imposição, mas e o trabalho dos agricultores familiares, que é a base da nossa alimentação. Então, vou só agradecer mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa e que a gente consiga realmente derrubar esses vetos, porque é fundamental, como Maria Emília colocou mais uma vez, políticas públicas são fundamentais para a gente mudar a forma que o brasileiro se alimenta, relembrando o PAA e o PENAI, que são políticas fundamentais e são extremamente necessárias nesse momento, que voltem e funcionem muito bem, porque foi um jeito maravilhoso da gente democratizar o acesso à alimentação saudável. Quero dizer mais uma vez, em nome do Campo Unitário e também da organização que faço parte, da MCP, a gratidão, né, pela disposição de vocês, Bela Gil, Maria Emília, Frei Sérgio, por estar nos proporcionando essa conversa tão prazerosa, apesar de uma realidade tão difícil, mas que são elementos que a gente precisa refletir até para nos nortear, né, nessa batalha, né? Nosso muito obrigado a todos vocês. Quero também agradecer a equipe de comunicação dos movimentos sociais, né, e das organizações que compõem o Campo Unitário, que sem eles a gente não conseguiria estar aqui nesse momento, né, que trabalharam aí, têm desempenhado uma tarefa central na luta pela derrubada dos vetos, durante o processo de aprovação, né, das negociações pela aprovação da lei Assis de Carvalho, né, a comunicação tem desempenhado um papel muito importante nesse processo da disputa ideológica, né, da produção de comida e também dessa disputa virtual que a gente vive nesse século, né? Então, quero agradecer também de uma forma muito especial a todos vocês que participaram com a gente aí do outro lado, né? Curtindo, comentando, né? Deixando a sua reflexão acerca desse tema. E a gente conta com vocês, com todos aqueles e aquelas que participaram desse debate, né? No processo
de fortalecimento da batalha pela derrubada dos vetos, inclusive chamando a responsabilidade dos deputados e senadores que estão com a tarefa, né, de, mais uma vez, cumprir, mais uma vez não, né, mas de cumprir ao menos o seu dever a que foram eleitos, né, que é de garantir o bem-estar social da sociedade. Então, eles precisam, sim, garantir a derrubada de todos os vetos que foram feitos aí pelo presidente Bolsonaro nessa lei que visa garantir a produção de alimentos, a segurança alimentar de milhares de trabalhadores. Então, a gente conta com vocês, né? Marquem os deputados, os senadores lá nas páginas, nas suas redes sociais, né? # pela derrubada de todos os vetos na lei Assis de Carvalho. E dizer, né, para finalizar, para você aguentar mais um pouquinho aí, vocês que estão aí do outro lado, para assistir com a gente, né, a leitura da carta que foi elaborada pelos movimentos populares e sindicais do campo, das florestas e das águas, demonstrando a nossa total indignação, né, à política genocida do governo Bolsonaro, que vem aí negando a agricultura camponesa e, consequentemente, negando o direito de cada um e cada uma que está aí do outro lado nos assistindo a uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade. Então, meu muito obrigada mais uma vez e boa noite, ótima semana a todos. Obrigada. Nós, movimentos populares e sindicais do campo, das florestas e das águas, entre eles ANA, APIB, ASA, CONAC, CONTAG, CONTRAF, FBSAM, MAB, CPT, CIMI, MCP, MPP, PJR, MMC, MAN, MPA e MST, trabalhadores e trabalhadoras rurais, organizações não governamentais, ambientalistas, artistas, sociedade civil e parlamentares, vimos denunciar à sociedade a política genocida do governo Bolsonaro, que é capaz de vetar quase que integralmente a Lei Assis Carvalho, 14.048 de 2020, sob o argumento falacioso de contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. Destacamos que, ao contrário do argumento do governo, podemos comprovar que a Lei de Assis de Carvalho, construída com ampla participação e compromisso com todo o povo brasileiro, é destinada à agricultura familiar e camponesa, para que ela tenha condições mínimas de sobrevivência e continue produzindo alimentos saudáveis e sustentáveis, que combata a fome e garanta soberania e segurança alimentar e nutricional para a população, além de evitar o aumento dos preços e inflação que já está acontecendo e incide diretamente nos produtos da cesta básica. O povo já está sentindo na ida aos supermercados. Nesse contexto, as mulheres agricultoras, mais uma vez, serão duramente penalizadas à frente do trabalho produtivo e por falta de reconhecimento do impacto de sua produção. Não conseguem acesso ao crédito, a melhores condições de trabalho e ao mercado. A Lei Assis de Carvalho trazia artigos entre os vetados por Bolsonaro para amenizar essas desigualdades e garantir as condições necessárias para que as mulheres agricultoras pudessem continuar a produzir alimentos. A Lei Assis Carvalho foi resultado de um amplo processo de esforço, unidade e mobilização das organizações do campo, preocupadas com o risco de desabastecimento, de alta dos preços e de agravamento da crise alimentar. A lei recebeu o apoio da quase totalidade dos partidos na Câmara e no Senado, que aprovaram o PL 735 de 2020. Parlamentares compreenderam a importância de reduzir os efeitos da pandemia no setor da agricultura familiar e camponesa, de garantir a maior parte dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros e das brasileiras e de contribuir com a recuperação econômica de grande parte dos municípios brasileiros. Aqueles municípios com população de até 20 mil habitantes têm na agricultura familiar e camponesa sua principal base de desenvolvimento econômico e social.
A aprovação no Congresso Nacional aconteceu após diversas negociações do relator com os ministérios que devem investir no setor diretamente, ainda mais em situação emergencial, como o Ministério da Economia, o da Pecuária e Abastecimento e o da Cidadania, que apontaram que as medidas incluídas na lei eram o máximo a que poderia chegar para evitar o veto, mesmo com o apelo dos movimentos e partidos da oposição para que a proposta fosse mais ampla. Ao final, durante a votação de vetos anteriores que incidiam sobre as ações para a agricultura familiar e camponesa, ficou acordado no Congresso Nacional com o representante do governo que os mesmos seriam mantidos para garantir a sanção do PL 735 de 2020 sem vetos. Mas o compromisso foi violado e o governo Bolsonaro publicou a Lei 14.048 em 24 de agosto de 2020, com 14 dos 17 artigos da lei vetados. Para as representações que trabalharam para construir o PL 735, considerando os verdadeiros impactos da atual situação da agricultura familiar e camponesa, os vetos de Bolsonaro decretam a lei da fome e da miséria para o povo brasileiro. Quando o governo federal, que não investe, não apoia os agricultores e agricultoras familiares na produção de alimentos, este governo está atentando contra os interesses públicos, contra os interesses da nação. O governo Bolsonaro nega a importância da agricultura familiar e camponesa na produção de alimentos básicos e explicita o descaso com a população brasileira na garantia do direito constitucional à alimentação. Ao mesmo tempo, manifesta todo o seu apoio explícito ao agronegócio, que tem compromisso apenas com a produção de commodities para exportação em benefício de alguns grupos econômicos. Além disso, o governo vem perseguindo continuamente a agricultura familiar e camponesa. Já havia vetado o auxílio emergencial, a Lei 13.982 de 2020, não criou um plano safra específico, mesmo em tempos de pandemia e mesmo ante a promessa do Ministério da Agricultura. Vetou quase todo o projeto de Lei 735 de 2020. Mais recentemente, apresentou a proposta do projeto de lei orçamentária de 2021, simplesmente reduzindo os recursos para a agricultura familiar e camponesa. Nesse momento, estamos diante de um governo que promove a necropolítica e atenta contra a vida, a democracia, os direitos e o meio ambiente. Um governo que nega o direito humano à alimentação e as condições mínimas, reduzindo o auxílio emergencial, o que é leniente com os recursos para a recuperação de setores como cultura e microempresas. O mesmo governo que se associa com a indústria de armas, garimpo ilegal, ao desmatamento e queimadas ilegais. Persegue servidores e servidoras públicos no exercício do dever de cumprir as leis e as constituições federais. E é sempre bem ágil e benevolente com bancos e setores do agronegócio. Diante do exposto, repudiamos os vetos à Lei Assis Carvalho e conclamamos toda a sociedade a se juntar nós na batalha contra a fome, pela democracia e pelo meio ambiente. Ao Parlamento, solicitamos que mantenha seu protagonismo como representante do povo brasileiro, colocando urgentemente os vetos em apreciação para derrubá-los e reestruturar as condições mínimas para que a agricultura familiar e camponesa continue contribuindo com o abastecimento de alimentos saudáveis e sustentáveis, essenciais para o país, sobretudo em tempos de pandemia, e com a retomada econômica quando o país já resiste à recessão.